Fala pessoal, vamos resolver aqui as questões do livro do Dante, né? Sobre lei dos senos, na página 16, no capítulo 1, certo? Então vamos ser bem direto. Na questão 12, ele pede para resolver, achar esse lado x, sendo que você tem um ângulo de 45, um ângulo de 105 e um lado 10, né? Um lado de 100, que diga. Então o que acontece aqui? É, Esse ângulo de 105, pessoal, não ajuda tanto, né? Até porque eu não conheço o seno de 5, cosseno de 5, né? Então, 105, digo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 105 mais 45 dá exatamente 150, certo, pessoal? 150. Aí, o suplementar dele, para poder fazer a soma dos ângulos internos, né? É, seria 30 graus, já que deu 150, né? Pronto, aqui deu 30 graus. E aí, o que acontece? Isso me ajuda bastante, porque esse ângulo está olhando para o lado 100, ó, certo? E esse ângulo de 45 está olhando para o lado x, que é o que eu quero, né? Certo? Então, a gente aplica direto aqui a lei do seno. Então fica, ó, x está sobre seno de 45, certo? Igual, 100 está sobre o seno de 30. 100 sobre o seno de 30 graus. Pronto, pessoal, você não sabe quem é o x, mas se seno de 45 e seno de 30, você sabe, né? Então, seno de 45 vai ficar x sobre seno de 45, que é raiz de 2, sobre 2, igual a 100 sobre seno de 30, que é o meio, certo? Então, pessoal, como aqui tem 2 embaixo aqui, a gente cancela, multiplica cruzado. 1 vezes x é x, certo? E 100 vezes 2 é 100 raiz de 2. Certo, galerinha? Então, é isso, certo? Questão 12 é isso. Vamos para a questão 13. Questão 13 pede para tu achar esse lado x aqui, ó. Certo? Esse lado x. Aí o que acontece? É bem direto, ó. O ângulo de 45 está olhando para o lado x, então vai ficar x sobre o seno, ó, x sobre o seno de 45, para onde ele está olhando, pessoal, pelo amor de Deus, igual a raiz de 2, 3 raiz de 2, certo? Sobre o seno de 60. Pronto. Então fica isso. Você sabe quanto é o seno de 45, sabe quanto é o seno de 60, só não sabe o x. Então vai ficar x sobre seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, igual 3 raiz de 2, deixa ela quieto, 160 é raiz de 3 sobre 2. O que a gente faz aqui? Tem 2 embaixo, cancela, pessoal. Fica x vezes raiz de 3, então fica x raiz de 3, né? Se você quiser deixar aqui embaixo, pode deixar, pessoal, não tem problema não. E 2 vezes, aí aqui é o seguinte, eu vou fazer mais direto, ó. Aí fica 3, aí raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2, certo? Então a gente continuando aqui, vai ficar o seguinte. Vai ficar, ó, aqui 2 vezes 3 é 6. E essa raiz de 3 está multiplicando, vem para cá dividindo. Beleza? E aí é o seguinte, aqui a gente tem que multiplicar pelo raiz de 3 e raiz de 3, né? Conjugado. Então, fica 6 vezes raiz de 3 em cima. E embaixo fica 3, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. E raiz de 9 é 3. O que você pode fazer aqui ainda é dividir 6 por 3 é 2. Então fica 2 raiz de 3. Beleza, galera? É isso. Vamos para a questão 14. Cara, eu tô achando meio apagada essa gravação aqui, mas é assim mesmo. Então vamos lá. Questão 14. Pede o lado x, ó. Aqui dá para perceber que 75 graus não ajuda tanto, né? Então você tem 45 mais 75, ó, se eu pegar um 5 daqui para aqui, fica 80. 80 mais 40, 120. Então esse ângulo aqui é 120, é. Então aqui fica 60 graus. Não é isso? 75 mais 45, é isso mesmo. Tira a dúvida, 75 mais 45, que dá 10, vai 1, 4 com isso que dá 11, 120. Pronto, para chegar em 180 falta 60 graus. Então é isso, beleza? Aí o que acontece, ó, me ajuda muito, eu ando de 60, ó, porque ele está olhando para x. Então, aplicando a lei de seno direto, x sobre o seno de 60 é igual
Ó, onde é que esse seno de 45 está olhando? Por 5 raiz de 2. 5 raiz de 2 está sobre o seno de 45. Perdão. Aí vamos lá fazer conta agora. Ficou fácil. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a 5 raiz de 2 sobre. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aqui a gente pode cancelar, ó, tanto esse 2, certo? Como esse 2 com esse raiz de 2 com esse raiz de 2, beleza? Então, se eu multiplicar cruzado, ó, x vezes 1 vai ficar x. E 5 vezes raiz de 3 é 5 raiz de 3. Beleza? É isso. Deixa eu baixar aqui, deixa eu olhar a atividade. O item B. Item B, essa questão aqui. É um pouco torto, mas dá certo aqui também. Aqui já dá pra aplicar bem direto, né, pessoal? Porque aqui já tá fácil. Ó. Aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho seno, ó, esse ângulo de 30 tá olhando para x. Esse ângulo de 30 tá olhando para x e esse ângulo de 45 tá olhando para 8, ó. Então dá para aplicar direto a lei dos senos, certo? Então vamos lá. Vai ficar x sobre seno de 30 igual 8 sobre seno de 45. Pronto. Beleza? Aí o que acontece? Vamos fazer aqui o seguinte. Seno de 30 vai ficar x sobre seno de 30, que é o meio, igual a 8 sobre seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Cancela esse 2 com esse 2, né? Então vai ficar 1 vezes raiz de 2, vai ficar x vezes raiz de 2, x raiz de 2, igual a 1 vezes 8 é 8, né? Tô fazendo bem passo a passo para você entender, pessoal. E aí passa esse raiz de 2 que está multiplicando para lá dividindo. Então vai ficar 8 sobre raiz de 2. Multiplica em cima e embaixo por 2, racionaliza, né? Ó. Aí vai ficar o seguinte, ó. X é igual a 8 raiz de 2 sobre. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Hoje dividir por 2 é 4. Então fica 4 raiz de 2. Beleza, galera? Vamos para questão 15. Questão 15 fala o seguinte, ó. Ele tem um triângulo ABC. Então a gente já pode... A gente pode até desenhar ele aqui. Deixa eu fazer aqui de vermelho, ó. De modo que é o seguinte, ó. Ele dá umas... Ó, fosse uma alternativa aqui direto, pessoal. Ó, o ângulo A é 45. O ângulo B é 30. Então quer dizer, quanto maior a abertura do ângulo, maior o lado. Então o lado oposto ao ângulo A eu vou chamar de Azinho, certo? E o lado oposto ao ângulo B eu vou chamar de Bzinho. Por quê? Porque se eu sei como o ângulo A é maior, então a abertura dele é bem maior do que de 30 graus. É o que acontece. Aí ele diz o seguinte, ó, A mais B é igual a raiz de 2 mais 1. Raiz de 2, pessoal, é 1,4 aproximadamente. E 1 é 1. Ele pergunta quanto é A. Se eu fosse chutar aqui direto, eu dizia que o A é 2. Porque eu sei que o lado oposto ao ângulo A é A. E ele é maior do que o B. Né? Então eu diria que o A é da raiz de 2 e o 1 é B. Certo? Eu mataria a questão direto. Mas aí vamos fazer passo a passo. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar um ângulo mais fechado, que é 30 graus. Aí eu chamo esse ângulo aqui de B, né? Então aqui é o vértice B. Aí lá é Bzinho, certo? E o vértice A, aqui ó, A, aqui é 45 graus. Então eu vou chamar aqui de Azinho, certo? Vamos aplicar aqui a lei do seno, não? Vamos fazer o seguinte. A está sob o seno de 45, né? Igual, certo? E B está sobre o seno de 30. Lembrando que eu já resolvi essa questão agora há pouco, sem precisar fazer conta. Né? Aí multiplica cruzado, fica A vezes seno de 30. Aí é o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. A sobre seno de 45, raiz de 2 sobre 2, igual B. Seno de 30 é 1 meio. Aí a gente cancela esse 2 com esse 2. Aí multiplica 1 vezes A é A. Então vai ficar A igual a B vezes raiz de 2. Beleza. Como eu sei que A é B raiz de 2, se eu substituir isso nessa equação aqui, pessoal, ó, eu vou encontrar
o A ou o B, né? Vamos tentar substituir aqui já o A. É bom que a gente já encontra o A e o B. Aqui, ó, A mais B igual a raiz de 2 mais 1. O A eu sei que é B raiz de 2, ó. Vai ficar B raiz de 2. Eu estou substituindo o A, ó, certo? Mais B igual a raiz de 2 mais 1. Aqui vai ter o seguinte, ó. Eu vou deixar em evidência o B. Tem B aqui e aqui B. Aqui tem um B multiplicado por 1, né? Então vai ficar B em evidência. Vai ficar a raiz de 2 mais 1, certo? Igual a raiz de 2 mais 1. Então, pessoal, esse cara aqui, ó, tá multiplicando, vai parar dividindo. Então, B é igual a raiz de 2 mais 1, né? Sobre raiz de 2 mais 1. Como esse cara aqui é diferente de 0, de baixo, no denominador, então a divisão aqui vai dar 1. Então, viu como eu acertei lá? B é 1 e o que sobrou aqui, ó, já que B é 1, o A vai ser raiz de 2. Mas vamos substituir aqui, ó, o A para a gente encontrar o A. A é igual a B, que é 1, vezes raiz de 2. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Beleza, pessoal? Então vamos para a questão 16. Vou dar um time aqui, aí a questão 16 eu vou fazer outro vídeo.